também. Você segue com o Resenha, participe, mande suas mensagens pelas mesmas redes, interaja com a galera que estará aqui para falar, eu tenho certeza, muito do título do Corinthians ontem lá no Maracanã, que foi narrado pelo Pedro Martelli. Tenho certeza que ele terá detalhes interessantes para contar aqui para você. O Acontece volta amanhã a partir das 3. O sinal vai marcar 5 horas. Valeu, até amanhã. Tchau. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes FM 85,7. E com a sua participação através do Fala Galera. Na sua opinião, esse é o momento extracampo mais crítico da história da Ponte Preta? Opine 97102-1493. 97102-1493. Dos 6 reforços já apresentados, que são eles: zagueiros Maurício Antônio, Jonathan Costa e Rafael Donato. Volantes Natan Melo e William Farias. E o atacante Guilherme Parede. Qual ou quais chegam para ocupar posição de titular, na sua opinião? Vamos lá, manda para cá a sua participação. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Elenco da Ponte anuncia greve por falta de pagamentos e paralisa pré-temporada. Jogo treino contra o Rio Branco, marcado para o último sábado, foi cancelado e nenhum atleta compareceu ao centro de treinamento nesta segunda-feira. Em nota oficial divulgada durante o fim de semana, jogadores continuaram a suspensão das atividades até a quitação das pendências. Já anunciado, o Wallace deixa a Ponte Preta sem nem estrear com a camisa alvinegra. Zagueiro é mais um de saída do Majestoso durante a crise salarial.
Matheus Kaiser aciona a justiça e cobra R$430 mil da Ponte por falta de pagamentos. Kaiser era o terceiro goleiro do clube, atrás de Diogo Silva e Pedro Rocha. Cuiabá encaminha a contratação de Edson. Zagueiro não terá o contrato renovado com a Ponte Preta e está de saída do Moisés Lucarelli. Ponte estreia no Paulistão, dia 11 de janeiro, um domingo, às 16 horas contra o Corinthians da Neoquímica Arena. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elenco diz que paciência está esgotada e vê novo presidente distante. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Negociação avança e Guarani se aproxima da contratação de Luca. De saída do Novo Horizonte, ou Novo Horizontino, atacante de 35 anos, deve reforçar o Bugre na próxima temporada. Com gols de Kevin e Ryuta Takahashi, Guarani fica no empate por 2-2 com o elenco sub-20 no primeiro treino da equipe profissional. Guarani estreia no Paulistão, dia 10 de janeiro, um sábado, às 18h30 contra o Primavera, no Brinco de Ouro. Guarani disputará a Copa do Brasil em 2026. Bugre vai entrar na segunda fase da competição nacional, que tem início previsto para o dia 18 de fevereiro. Zagueiro Jonathan Costa e volante William Farias foram apresentados oficialmente na tarde desta segunda-feira na sala de imprensa do Brinco de Ouro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Sondado. João Marcelo descarta a volta ao aceitar proposta dos Emirados Árabes. São notícias que você vai acompanhar aqui no programa de hoje. E além delas, também tem as pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Corinthians conquista 2 títulos em ano com investimento zero em reforços e crise política. Triunfo sobre o Vasco fez o Timão faturar 77 milhões em premiação paga pela CBF e garantiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. No fim de março, o Timão já havia levantado a taça do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena ao bater o Palmeiras na decisão. As conquistas dentro de campo contrastam com um ano de altíssima instabilidade política fora das 4 linhas. Pauta 2. Memphis Depay desabafa e faz forte crítica após título da Copa do Brasil. Depois da vitória por 2-1 sobre o Vasco no Maracanã, o holandês criticou diretores e fez cobranças para a melhoria do clube internamente. Abre aspas. Quem quer F, 3 pontinhos, o Corinthians, saia deste clube. Saiam da diretoria. Este clube precisa de estrutura. E eu venho para trazer estrutura, mas eu preciso de mais ajuda. Fecha aspas. Declarou o atacante em entrevista à Rádio Bandeirantes. Pauta 3. A Polícia Civil abriu uma investigação sobre possível desvio de dinheiro na venda de jogadores por parte do São Paulo. Além de dirigentes do clube,
empresários de jogadores também estão sendo investigados. O caso corre em segredo de justiça, portanto, não há ainda uma identificação dos envolvidos. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para abordar no programa de hoje e colocando a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batistão, um grande abraço para você, um abraço especial também para o ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que a diretoria avançou nas conversas com o Luca e o jogador ex-Ponte Preta, muito identificado com o maior rival do Guarani, deve desembarcar no Bugre nos próximos dias. Pelo lado da Ponte Preta, o destaque não é tão bom assim. Os jogadores seguem de greve por conta dos salários atrasados, não treinaram nesta segunda-feira, não realizaram também um jogo-treino que estava previsto para o sábado no CT do Jardim Olina. E é claro, a situação é muito complicada na Ponte Preta e nas próximas semanas, próximos dias, mais jogadores podem deixar o clube, Batista. Está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui do Estúdio Digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha, e você que ainda não é assinante do canal, não paga nada e você concorre a presentes. Entre lá, é fácil, e aí depois de assinar, lembre-se de ativar o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, programa ou transmissão de jogo, você será avisado, tá bom? E muito obrigado aí pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta Grande Aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. O ano muda, mas o essencial é seguir aprendendo, evoluindo e sendo verdadeiro com quem somos. Que venha um novo tempo, que a gente leve do ano que passa os aprendizados e deixe para trás tudo aquilo que não soma. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Quando é madrugada, tão bom é poder despertar em você fantasias, te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa. Quero ver você feliz. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17. E aqui no Esporte em Debate de hoje você vai concorrer a prêmios. E serão 2 ganhadores. Cada um vai levar um panetone da Cacau Show. Isso, um panetone da Cacau Show. E para participar, entre na nossa transmissão lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link no chat, onde o pessoal deixa comentários, clique, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Ou então, no site da rádio, radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba promoções e lá você vai encontrar o mesmo formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O sorteio será em algum momento desse programa. E a retirada, atenção, retirada somente amanhã. Ou na segunda, dia 29, né? Amanhã ou na segunda, dia 29, nos horários das 9 até a 1
e das 14h30 até as 17h30. Participe e boa sorte para você. São 17h19 em Campinas e eu tenho um recado importante para você do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Vá ao Sicredi. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Ouvinte participando. Batista, boa tarde. Vou utilizar uma frase sua. São incompetentes motivados. Disse para você logo após o título da Ponte. Futebol brasileiro não é sério. Olha o preço da Série C. Faltou respeito com a competição, com os adversários e principalmente com a própria instituição. Brigatti vir a público dizer que era um time de homens, isso só existe no dicionário dele. Homem não é quem joga sem receber, isso é abnegado. Coleguismo sem competência reina na Ponte. Sou ouvinte e fã de vocês e precisam fazer uma autocrítica. Ainda avaliam a gestão do Eberlin como regular. André Yoshida, Santos, São Paulo. Abraço para você, muito obrigado, André Yoshida. É aquilo que foi comentado quando nós dissemos aqui sobre a administração regular. Esportivamente, tirou os pedidos. Conseguiu 2 títulos em 4 anos. Conseguiu também fazer reformas importantes no estádio, no Jardim Olinda. Conseguiu fazer um retrofit, né? Uma remodelagem nos camarotes do estádio Moisés Lucarelli. Agora, de agosto para cá, tem essa questão financeira. Então, quando a análise é feita, ela não pode ser feita apenas em cima de um item. Se for apenas em cima de um item, aí está havendo uma injustiça. Quando você vai analisar um governo, é necessário colocar todos os aspectos positivos numa balança e negativos na outra balança. Nesse equilíbrio vai aparecer a nota, o conceito. Porque se fizer uma análise só em cima das coisas positivas,
você está fechando os olhos para as negativas. Se fizer uma análise só em cima das coisas negativas, você estará fechando os olhos para as coisas positivas. E em ambos os casos, vai cometer uma tremenda injustiça se fizer dessa maneira. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vou falar do mercado da bola porque o Lyon finalmente acertou com o Endrick. Ele vai ser jogador por empréstimo do Lyon, empréstimo com opção de compra no final do contrato. Ele que está saindo do Real Madrid para ter oportunidades, mais oportunidades. E o Sport Recife está acertando a contratação do Roger, treinador do Londrina, ex-jogador também do Sport Recife, está acertando para a próxima temporada para tentar buscar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Informações importantes também sobre o Eduardo Sacha, porque o Atlético Paranaense está interessado no jogador, Batista. 5, Carlos Henrique, o Bante Pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Na sua opinião, este é o momento extracampo mais crítico da história da Ponte? De toda a história, eu não digo, mas dos 16 anos que eu estou em Campinas, mas dentro do campo foi tudo bem. Eu, sinceramente, se fosse o comandante, para chegar nessa situação era melhor ficar na Série C do que o clube está passando agora. Lamentável. O momento do que eu vivi é o mais crítico. Dos 6 reforços já apresentados, zagueiro Maurício Antônio, Jonathan Costa e Rafael Donato, volante Natan Melo, volante William Faria e o atacante Guilherme Parede, qual ou quais chegam para ocupar a posição de titular, na sua opinião? Nesse momento não dá para falar. Primeiro que o Guarani não encerrou o ciclo de contratações. A gente acha um negócio aqui, acha outro ali, mas não dá para apostar. Eu tenho a impressão só de um atleta que esse vai ser titularíssimo. É o Rafael Donato. O restante ainda não dá para saber, Batista. São 17h27. Ouvinte mandando mensagem. Boa tarde, senhores. Parabéns pela imparcialidade no caso dos jogadores da Ponte. Essa diretoria, amigos, é para ter deixado a Ponte. Nada justifica salários atrasados ao grupo de profissionais, pais de famílias que têm seus compromissos. Por favor, entrevista ao presidente eleito, cobra dele uma data definitiva dos acertos esse fim de ano que a diretoria preparou para o elenco campeão presente de Grego, as organizadas. E aí acabou, né? Sumiram. Ouvinte, qual o nome do ouvinte? Carlos é do Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte mandando mensagens. Batista, meu nome é Kleberson. Marco Eberlin tinha que vir ao vivo explicar na hora de fazer pressão em jornalista na rádio. Ele faz, falando um monte de bobeira. Agora, cadê ele? E com essa situação, quem vai querer jogar na Ponte? Abraço para você, Kleberson. Aliás, é Kleberson. Um abraço, muito obrigado, Kleberson, participando também. Já tem mais mensagens. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros,
oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 17h31, ponteou o Guarani hoje, hein? Começamos com... Tanto faz. Guarani. Começamos com o Bugre. Breno Beretta, informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje a gente recebeu o técnico Matheus Costa na tela da Band. Já já nós vamos reprisar a entrevista com o Matheus Costa, perguntas importantes para ele. Antes, eu vou chamar um trechinho da entrevista com o Jonathan Costa, zagueiro que chegou no Guarani, 30 anos de idade, já experiente, veio do Avaí. Eu até iria passar ao longo da semana essa entrevista, porque tanto o Jonathan Costa quanto o William Farias, os dois foram apresentados hoje à tarde. Mas como ele deu uma resposta muito bacana, assim, que chamou muita atenção, que não é algo comum, que um jogador de 30 anos de idade, que na ficha é da cidade de Campinas, então eu vou passar esse trechinho sobre o que ele disse, sobre essa ligação com o Guarani, que é muito legal. Vamos acompanhar. Boa tarde, Jonathan. Seja bem-vindo ao Guarani. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. A primeira coisa que chamou a atenção foi ver na sua ficha, até o presidente citou agora, que você é de Campinas, né? Qual que é a sua ligação com o Guarani? Você já tentou jogar no Guarani alguma vez? Você tem parentes que torcem para o Guarani? Primeiramente, boa tarde a todos. Imenso prazer, agradecer ao presidente pela oportunidade, diretoria, comissão. Então, cara, eu nasci em Campinas, mas eu vivo em Hortolândia, então acompanho aqui Campinas, o Guarani desde pequeno. Cara, muito feliz, um cara de Campinas está vestindo essa camisa grandiosa que é o Guarani. Então, para mim está sendo um privilégio. Meu pai, ele sempre torceu pro Guarani, né? Meu pai faleceu há 4 meses, mas muito feliz, sou campineiro, tô muito feliz e grato e espero que a gente possa fazer um excelente 2026 aí. Não, desde quando o presidente me ligou, a diretoria, conversei com a família, tive uma perda muito grande, que foi meu pai, que sempre me apoiou. E quando eles me ligou, cara, não pensei 2 vezes, pertinho de casa, pertinho da família. Então é muito gratificante, acompanhar desde pequeno o Guarani, e agora eu fazer parte é um sonho realizado. Espero que a gente possa ser muito feliz aqui. Você falou da perda do seu pai, imagino que isso deve estar mexendo com você até hoje, né?
e você disse que ele torcia pelo Guarani também, quando você entrar em campo, vestir a camisa do Guarani pela primeira vez agora contra o Vera, vai ser até uma forma de homenagem para ele? Já passou isso pela sua cabeça também? Cara, quando eu acertei com o Guarani, pensei nele a todo momento, porque é um cara que sempre me apoiou, vim de uma família muito humilde. Então meu pai ele sempre me apoia bastante e acredito que, cara, que ele vai ficar muito feliz. Ele vai ficar muito feliz, acho que acreditaria que ele tá aqui agora com a gente, tá vindo aqui. Então ele é muito fanático, sempre me apoiou todo momento. E, cara, agora se for para homenagear ou é bom que fica guardado nos nossos corações, né? Então, o que ele fez aqui, acho que acredito que está eterno no meu coração e espero fazer meu melhor e honrar ele sempre. Bom, Jonathan Costa, ele começou no Sub-17 do Paulínia FC em 2011, depois ele foi pro Atlético Sorocaba, jogou no Seve Hortolândia em 2013, Penapolense, aí ele foi para Portugal, jogou no Portimonense, no Linense, no Bragantino, emprestado pelo Linense, voltou pro Linense, Desportivo Brasil, 15 de Piracicaba, jogou no Bragantino B, depois no Bragantino Principal, Grêmio Osasco, Caldense, foi emprestado da Caldense para o Mirassol, depois para o Paraná Clube, aí voltou para Caldense, jogou no Botafogo da Paraíba, no Operário Ferroviário, mas o grande momento ele viveu no Avaí, 2023, 2024 e agora 2025 com 43 jogos, 2 gols e 1 assistência. Eu tinha até a informação que ele era o zagueiro número 1 na lista de reforços do Guarani. E o Guarani conseguiu contratar o jogador que hoje está com 30 anos, em abril vai fazer 31 anos de idade. Quer comentar um pouquinho a respeito do que disse o Jonathan Costa antes da gente ouvir o técnico Matheus Costa, Batista? Eu realmente, fiquei assim com um sentimento aflorado, porque o pai não conseguiu, ver o filho no time do seu coração. Não sei qual foi o motivo que levou à morte do pai dele, mas 4 meses... Quer dizer, um pouquinho mais, o pai teria visto o filho no time do coração. Então, não é só futebol, são dramas que existem por trás de cada atleta, de cada jogador. Então, seria muito bom que ele realmente tivesse podido ver o filho jogando no time do coração, mas a vida a Deus pertence, E não quis. Portanto, o destino que o pai pudesse ver o filho vestindo a camisa do Guarani. Exatamente, Batista, infelizmente, Mas é claro que a família toda vai estar torcendo por ele, porque ele é de Campinas, nasceu em Campinas e, como ele disse, a família mora na cidade de Hortolândia, então vai ter a família toda torcendo por ele. E é algo a mais para chegar no Guarani, ele que conhece bem a história do Guarani, com 30 anos de idade, não teve a oportunidade ainda de jogar no Guarani. Agora a gente vai acompanhar uma entrevista exclusiva nossa com o técnico Matheus Costa, ele que hoje esteve na tela da Band, nos Donos da Bola, respondendo todas as perguntas, falando a respeito principalmente de futuro e de planejamento do Guarani. Vamos acompanhar. Focado na seleção brasileira e continuar no Santos. E o nosso convidado especial de hoje é o técnico do Guarani, Matheus Costa. Está aqui com a gente para bater um papo, falar da temporada e, claro, projetar 2026. Matheus, um abraço para você, muito obrigado por aceitar aqui o convite para debater o Guarani conosco. Boa tarde. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno, todos os telespectadores, em especial a torcida do Bugre. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Fala um pouco antes da gente entrar na projeção para 2026. O que faltou? Claro, faltou um ponto, Mas por que o Guarani não subiu? Ninguém tem uma resposta, uma fórmula exata do porquê não subiu,
Eu vejo que foi uma temporada muito oscilante, Batista. Desde o início não conseguiu se firmar no campeonato estadual, brigando por uma permanência, não por algo maior. E foi muito oscilante durante a Série C, que era o grande objetivo do clube, né? O acesso. Falando particularmente desde a minha chegada, acho que conseguimos restabelecer um caminho de vitórias, que era o primeiro grande objetivo, livrar de vez de uma possibilidade de briga na parte de baixo da tabela. Cheguei com 11% de chance de classificação, conseguimos através dessa sequência alcançar essa classificação e oscilamos. Talvez, Batista, a gente conversa muito sobre isso, que foi até para o planejamento de 2026, é muito difícil chegar naquele momento ali. E o que faltou foi concretizar aquele momento, talvez com jogadores mais preparados, mais experientes para aquele tipo de situação. Porque não eram todas as posições e todas as funções que a gente tinha atletas já com o estímulo daquele momento, com a experiência para viver aquele momento. Para muitos ali era uma novidade, era a primeira vez, e talvez a gente não conseguiu manter o mesmo ímpeto que a gente teve nos outros jogos, com uma perspectiva não tão grande como aquela naquele momento. Vamos fazer uma rodada de perguntas para o Matheus Costa. Começo com você, Breno Beretta. Ô Matheus, você tem bons números no Guarani, né? Você tem mais de 50% de aproveitamento e, é claro, conseguiu classificar o Guarani, mas na fase final o time todo ficou devendo, né? Eu queria que você falasse o seguinte, você chegou a debater com a diretoria, refletir a respeito de erros que vocês possam ter cometidos em esquemas de jogo, em escalações, esse tipo de coisa, para isso não acontecer em 2026. Vou até citar um exemplo. A gente entrevistou o Diego Torres na Rádio Bandeirantes, né? E eu questionei ele muito respeitoso com você, ele disse o seguinte, eu perguntei para ele, por que você jogou tão recuado, principalmente no derby, alguns jogos, você estava indo lá buscar a bola com o zagueiro. Ele falou, foi um esquema de jogo, eu respeito o treinador, mas eu prefiro jogar mais à frente, né? Chegar à frente e não jogar como um segundo volante. E eu queria que você falasse também sobre a confiança que a diretoria depositou em você, até porque você permanece para 2026 e, pelo que eu sei, você tem total respaldo da diretoria. Um abraço, prazer em recebê-lo aqui na tela da Band. Prazer é meu, Breno. Duas situações, Breno. Primeiro, eu vejo que clubes que estão tendo muito sucesso recentemente estão colocando o trabalho em primeiro lugar para depois gerar o resultado. Os clubes que buscam primeiro o resultado para depois o trabalho estão tendo um pouquinho de dificuldade. Então eu acredito que todas as pessoas que estão ali diariamente viram trabalho, o resultado aconteceu de imediato. E você tem que contar com um pouquinho de sorte, além do trabalho também, porque é um momento de adaptação no meio de uma competição, numa pressão gigantesca naquele momento. Além do trabalho, você tem que contar um pouco com a sorte e acabou gerando resultado. E tanto o treinador tem que se adaptar ao elenco, como o elenco tem que se adaptar ao treinador. E eu vejo que o Guarani busca fazer algo diferente para a próxima temporada, para não ficar nesse ciclo de cada temporada ter 3, 4, 5 treinadores, e eu acho que é um trabalho em conjunto. Nós temos aí treinador que aqui no Guarani ficou 4, 5 meses e nos últimos 2 anos teve 2 acessos para a Série A, então acho que é uma reflexão de todos que estão construindo esse projeto no Guarani. Então eu acredito muito nisso, eu vejo que há um debate diário no departamento de futebol, que todos nós acertamos e erramos constantemente, isso é no futebol e em qualquer profissão, em qualquer área. E sobre o Diego Torres, primeiro eu tenho um carinho gigantesco pelo Diego Torres, esse foi até um assunto engraçado, porque no meu retorno juntaram as pessoas ali do departamento de futebol, você viu a entrevista do Diego Torres e eu não tinha visto, acabei daí buscando informação e tive uma conversa com ele, como eu tenho com todos os atletas. Primeiro, o Diego Torres, ele, do início da minha chegada até o término da minha chegada, ele
a ideia foi sempre ele jogar da mesma forma. Em um 4-3-3, um time teoricamente ofensivo, com um volante e 2 meias, e ele ia fazer a função sendo um desses 2 meias. Ele foi muito elogiado, talvez nos 2 primeiros meses da minha chegada aqui, 3 meses, não me recordo, mas ele constantemente estava sendo elogiado. Pela forma da gente jogar, que facilita, e pela ajuda dos atletas que estavam ao redor dele. Então ele vinha constantemente sendo elogiado. É o natural, o atleta não vai conseguir fazer sempre tudo aquilo que pode, tem um adversário também que causa um obstáculo ao jogo. Eu particularmente, para mim, ele foi um dos caras que deu mais resultado para nós, porque ele foi o maior número de assistências, ele fez gol, nós tivemos uma bola parada muito eficiente, sempre sendo ele a batida. Então, foi um atleta que, sem dúvida alguma, ele teve o seu protagonismo, mas não em todos os jogos, o que é natural. Acho que toda a equipe vai ter oscilações de algum atleta ou outro. Então, a gente vem conversando diariamente, o Diego dispensa comentários, tudo que ele representa ali internamente, tudo que ele pode produzir, toda a sua história como atleta. Mas especificamente no derby, você pediu para ele jogar recuado? Não, o que acontece, em todos os jogos a gente jogou no 4-3-3. No derby, particularmente, como eu sabia que tinha um meio de campo, o nosso rival de muita força, 2 volantes de muito contato e muito duelo, né? Eu procurei, inclusive, dar mais liberdade para ele, porque eu acredito que tenha sido o único jogo meu que eu iniciei com 2 volantes, que foi o Kelvin e o Caio Melo, dando um pouquinho mais de liberdade. Só que, às vezes, o adversário também tem. Como ele começou a tocar muito pouco na bola, o natural, isso não é o Diego Torres. Qualquer meia que fica muito tempo sem contato na bola, ele procura buscar a bola. Ele vai lá buscar para tentar, porque ele, com a bola no pé e com espaço, ele enxerga muito passes. Nós temos um gol particularmente, se eu não me engano, a vitória contra o Confiança, que ele foi buscar a bola no pé do zagueiro, achou um passe preciso, a bola acaba no Bruno Santos na entrada da área fazendo gol. E ali ele não foi questionado porque ele foi buscar a bola no pé. Então são situações de jogo, assim. Eu acho que todo meia busca isso no seu jogo. CH. Eu, por conceito, também penso como você. Eu acho que a sequência do trabalho é o ideal. Mas no futebol brasileiro, o ideal nem sempre é concreto. Por uma série de fatores, dirigente que fica escondido atrás de treinador famoso, dirigente que não assume a responsabilidade quando não consegue financeiramente ou por escolha montar um time competente. E eu quero te perguntar sobre o atual elenco. Você apontou para a diretoria as deficiências, a diretoria apresentou para você alguns jogadores diferentes e a pergunta é se você está satisfeito com o elenco para começar o Campeonato Paulista. Sem dúvida alguma, CH. Eu vejo que, como vocês todos aqui, isso é unânime, né? 2025 foi um ano de dívida com o Guarani, com o seu torcedor, pelos não resultados. Então, o primeiro momento é a gente fazer um elenco que esteja preparado para essa situação. E a gente está trazendo atletas experientes que conseguem suportar esse tipo de situação, de pressão. E vitoriosos, né? Então, atletas que tiveram experiências e conquistas por onde passaram. E isso é fundamental para um time grande, pesado, de uma torcida apaixonada e que cobra como um torcedor apaixonado, como é o torcedor do Guarani. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Matheus Costa, nosso convidado de hoje. Muito obrigado ao Matheus de estar aqui com a gente, fala muito bem, treinador competente, safra novíssima, né? Muito jovem, estudioso. Eu tenho dito, Matheus, das minhas considerações na Rádio Bandeirantes e aqui nessa tribuna também, que o Guarani, para mim, está montando um elenco acima do que deve ser a média técnica, sobretudo na Série C. Para mim, é um elenco com perfil de Série B, para disputar um Paulista e uma Série C e uma Copa do Brasil, mas o grande campeonato, até pela duração, é a Série C. E aí, até alguns jogadores com perfil de Série A, um time muito forte, pelo menos antes da gente ver se vai dar a liga. De repente começa a não dar certo, mas nos nomes, acho que o Guarani acertou em 95% das contratações até agora. E você é o grande comandante. Está participando da montagem do elenco, já disse que está satisfeito.
E aí a pergunta: aumenta essa reserva de qualidade que o Guarani está colocando à sua disposição? Você acredita que aumenta um pouco a pressão de cobrança em cima do treinador? Ou é algo natural, começa a ganhar jogo e o Matheus vai até dezembro aí buscando todos os objetivos e alcançando? Perfeito, Tigrão. Acho que é as duas situações, eu vejo essas duas respostas. Acho que ao natural aumenta a cobrança. Primeiro porque o Guarani não pode ficar onde está. Sim. E se não conseguiu atingir em 2025, eu sendo parte disso, acho que a gente tem que dar uma resposta à altura para o nosso torcedor e parabenizar todas as pessoas envolvidas que agiram rapidamente, com reformulação no elenco, com contratações, com o respaldo de todos, né? Acho que todo mundo que acompanha o Guarani está dando respaldo a todas essas contratações e cabe a todos nós agora que estamos envolvidos nesse projeto dar a resposta já desde o início. Então a gente vem trabalhando muito forte para trazer essa resposta já de imediato e a gente mostrar que em 2026, e eu tenho convicção disso, vai ser um ano diferente para o Guarani. Ô, Matheus, é uma opinião sua, né, sobre esse formato diferente do Campeonato Paulista, um campeonato com 8 rodadas iniciais para definir a vida do que vai acontecer. Ou se classifica ou vai lutar na ponta de baixo. E também falando sobre a estreia, o Guarani estreia em casa dia 10. É um sábado, 18h30, contra o Primavera. É um campeonato de 8 decisões, né, Batista? Eu vejo que são grandes finais. Para o telespectador, para quem está acompanhando, se torna muito mais emocionante, porque da primeira à 8ª rodada você tem que estar muito bem preparado. Nas 2 primeiras semanas já são 4 jogos, então é a metade da competição da fase classificatória, nós estamos falando aí de 14 dias. Então tem que se preparar muito bem e a gente tem que saber e tem que entender que desde a primeira rodada da nossa estreia em casa, ao lado do nosso torcedor, já é uma grande final. 3 pontos numa competição de 8 rodadas é um salto gigantesco na classificação. Mais uma, CH. Então, eu não sei se você respondeu, eu não prestei atenção. Os jogadores que chegaram, você ficou satisfeito? Você acha que com esse time, com esses reforços, esse time tem, com certeza, uma condição de entregar mais do que o seu time no Brasileiro da Série C? Acredito que sim, acredito que são atletas mais preparados, com muito respeito a todos que estavam aqui, até porque a dedo e com o nosso planejamento, muitos atletas continuaram aqui. Acho que eu vim aqui logo que terminou e falei que a nossa ideia era ficar de aproximadamente 12 atletas, ficaram 13, então foi com muita convicção de todos ali a permanência desses atletas. Chega mais algum ou não? Sim, o Fernando Miguel já foi anunciado, mas se apresenta dia 26, então é um atleta que ainda não se apresentou. E a possibilidade grande aí de pelo menos mais 2 atletas que devem ser anunciados no decorrer dessa semana. O presidente Rômulo Amaro esteve aqui com a gente e disse que vem aí uma cereja do bolo. Quer dizer, imagina-se, né, que seja um jogador acima da média de contratações até agora. Quem é? Daí eu deixo para o presidente, anunciar, mas são nomes, óbvio, com uma história muito bonita no futebol. Pelo menos a posição você pode falar ou não? Estamos com a expectativa de mais um centroavante, mais um atacante e mais um meio-campista. A princípio, é isso que nós estamos buscando. Breno! Ô Matheus, muita gente fala, né, nos bastidores, a gente não pode acompanhar infelizmente os treinos, mas que você é muito estudioso e eu sei que os seus treinos são de qualidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses testes que você tem feito, né? Se você, pelo que eu ouvi dizer, você já testou o time no 4-4-2, voltou para o 4-3-3, que é um esquema que você gosta, chegou utilizando e já utilizava no outro clube, e especificamente que você falasse também sobre o Fernando Miguel e sobre o Maranhão, até porque a torcida está depositando muita esperança nos dois. E o Fernando Miguel, ele já vai ser o titular logo de cara? Dá tempo dele se preparar e ser o titular?
Breno, com relação ao Fernando Miguel, eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar com ele, mas muitos atletas que eu já trabalharam com ele. Desde o primeiro momento que foi anunciado, falaram que eu vou trabalhar com um goleiro de altíssimo nível e com uma liderança fora do comum aí dentro do futebol. Então a gente está com uma expectativa muito boa nele. Ele ser titular vai depender muito mais dele do que de mim. Tem um treinador específico também para opinar sobre isso, que é um dos grandes do Brasil, que é o Arzul. A possibilidade, óbvio que existe, mas a resposta mesmo vai ser dele. Com relação às possibilidades, eu vejo que nós temos 42 dias de preparação para a pré-temporada, e esses 42 dias eu procuro observar dentro das características do nosso elenco o que nós podemos fazer de melhor para estar no coletivo mais forte possível. Eu não sou um cara fechado à ideia de jogo, eu procuro trabalhar muito de acordo com aquilo que nós temos. Então, exemplos, nós temos, para mim, 5 zagueiros muito bons hoje trabalhando, até a possibilidade de 3 zagueiros eu já trabalhei. Não que a gente vai jogar, e longe disso, muito provavelmente que não, mas é uma alternativa no decorrer da competição, pela qualidade dos nossos zagueiros, não que eu goste, é pela qualidade da nossa equipe. Então eu sou um cara assim, muito maleável de acordo com o que nós temos de melhor na somatória do individual do nosso elenco. Tigrão? Você é paranaense, né? Paranaense Curitibano, Tigrão. Curitiba. Eu ganhei a fita agora aqui, Batista. Pô, o Matheus falando, ele me lembra uma figura aí, não sei se é do mundo artístico, político. Agora eu ganhei a fita. Sérgio Moro. Os dois são paranaenses, mas é muito parecido o jeito, não o timbre, mas a forma, né? Esse sotaque gostoso lá do sul, especialmente do leite quente, lá de Curitiba, que eu vou sempre para lá a trabalho, é realmente uma cidade extraordinária. Fechando de minha parte, poderíamos dizer que o flagelo do resultado esportivo não ter sido alcançado na Série C, entre outros, foi a falta de experiência do elenco? Tigrão, é difícil eu dar uma resposta exata, assim. Eu vejo que nos pequenos metros quadrados que envolvem ali as partidas decisivas, nós perdemos muito duelos, assim, sabe? Então, não sei se foi a falta de experiência, não sei se foi mentalmente a gente não entrou como deveria entrar. É difícil a gente ter uma resposta exata, sabe? Nós estávamos muito confiantes, sem dúvida alguma faltou algo, né? E a gente, desde então, trabalhou muito em cima disso. O que nós vamos fazer para não faltar mais? Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Feliz Natal! Um 2026 com saúde, que é mais importante e fundamental, mas também com muitas conquistas. Copa do Brasil, Campeonato Paulista são competições diferentes, muito diferentes da Série C. Mas tomara que na Série C, lá em dezembro, você retorne aqui com o acesso do Guarani e, quem sabe, o título da competição. Sucesso para você, viu? Obrigado, Batista, a todos vocês. Sempre um prazer estar aqui. Uma mensagem final para o nosso torcedor. Podem ter certeza que 2026 vai ser um ano muito mais vitorioso e vocês vão encerrar a próxima temporada comemorando junto conosco, muito diferente do que foi em 2025. Matheus Costa, técnico do Guarani, o técnico do Bugre, conversando conosco. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa, bateu um papo com a gente, esteve gentilmente hoje na tela da Band. Para quem não pôde acompanhar na hora do almoço, nos Donos da Bola, agora acompanhando no Esporte em Debate, na íntegra, a entrevista com o técnico Matheus Costa. Ele citou aí de 2 jogadores, aliás, vou trazer uma informação interessante também, porque eu falei esses dias, né, que o Guarani procura um lateral direito, um segundo volante, que seria para disputar a posição com o Igor Pereira, e mais um centroavante. Ele até citou que essa semana pode ser que tanto o segundo volante, o jogador de meio campo, quanto o centroavante sejam anunciados. Pelo que eu sei, o Luca
pode mesmo ser o centroavante que o Guarani vai anunciar essa semana. Até na sexta-feira eu questionei uma pessoa, ele disse, olha, não fizemos ainda uma proposta oficial para o Luca. Agora a situação hoje, eu conversei novamente com outras pessoas, outras fontes, a situação parece que andou e pode ser que essa semana o Luca seja anunciado como novo reforço do Guarani. Aí eu perguntei, e na lateral direita, qual que é a situação? O Cicinho, ele veio ganhando menos. Ele topou o Guarani pela amizade com algumas pessoas aí e veio para o Guarani ganhando menos, praticamente metade do salário. Na casa aí dos 30 mil reais. Só que o salário do Cicinho é o dobro. O Guarani, vamos supor, acabou o Campeonato Paulista, para ele ficar para a Série C, teria que renovar e daí dar um aumento salarial para o Cicinho. Só que o Cicinho vem treinando muito bem. E eu, particularmente, conheço o Cicinho de acompanhar os treinos, porque eu acompanhava todos os treinos da Ponte, naquela passagem dele pela Ponte Preta, e para mim o Cicinho continua um excelente jogador. E é claro, se o Guarani demorar muito para renovar, depois ele faz um bom Paulistão e vai chamar a atenção de times da Série B. Então existe a possibilidade, sim, do Cicinho ficar para a disputa da Série C do Brasileiro. É claro que ainda vai depender de alguns detalhes, mas existe e é essa a situação do Cicinho. Agora, com relação a jogadores que estão indo bem nos treinamentos, né? O Kevin, centroavante da base, tá indo muito bem, não deve jogar nem a copinha, o Kevin tá jogando muito bem, inclusive marcou o gol no sábado, no jogo treino do Sub-20, foi 2-2 o jogo, os dois do profissional que marcaram gols, Ryuta Takahashi e o Kevin. Eu ainda perguntei, mas o Ryuta vai ser emprestado, mesmo ele indo bem nos treinos? Existe a possibilidade dele ser emprestado para ele poder pegar um pouco mais de experiência durante o estadual, mas ele está treinando bem também. E agora, quanto à negociação do João Marcelo. João Marcelo, o Atlético está negociando ele por empréstimo com o futebol do exterior, Emirados Árabes. Empréstimo de 1 ano, aí se ele cumprir algumas metas, o Atlético vai vender o João Marcelo. O Guarani tem 10% do João Marcelo. E 50% que o Atlético vai vender está fixado em 1 milhão de euros. Então o Guarani, se for vendido daqui a 1 ano, vai ganhar 10% desse valor, Batista. 18:02, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço. Um abraço a você, um abraço aos amigos aqui do nosso queridíssimo Esporte em Debate. Boa entrevista com o Matheus Costa, nosso velho e bom Sérgio Moro. Fala bem, fala com tranquilidade. Jovem treinador, nova safra aí de treinadores do futebol brasileiro. Boa sorte para ele na empreitada íngreme, mas promissora que o Guarani tem aí na temporada de 2026. Vamos dar uma olhadinha rapidamente no Fala Galera de hoje. Como é que estamos aí? Na sua opinião, esse é o momento extracampo mais crítico da história da Ponte? Bom, eu falava hoje nesse mesmo Esporte Debate, onde conversou com a gente o Matheus Costa, que eu frequento os estádios de Campinas e outros estádios do nosso país, especialmente do estado de São Paulo, desde muito cedo na minha vida. Então acompanho aqui Ponte, Guarani, o Corinthians, que era o time de coração do meu pai, por consequência a família toda enveredou por essa simpatia, alguns da família, até uma verdadeira idolatria pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, mas eu ia em estádio pequenininho, com 6 anos, por isso que eu estou falando década de 60. Eu sou de 1957. Então, com 6 anos, 63, 64, 65, eu ia no estádio. Mãozinha dada, segurando firme para não ter problema. E eu, sinceramente, desde que eu acompanho,
Não me lembro. Me lembro de momentos terríveis da Ponte. Aquele jejum de 10 anos na divisão de acesso do Campeonato Paulista, de 60 até 69, quando a Ponte montou um time de garotos com um ou outro jogador mais experiente, subiu e foi campeã, fez uma grande festa. Aí já em 70 foi vice-campeão paulista da divisão de elite, e porque foi muito prejudicada por arbitragem. Então acompanha há muito tempo. Como a resposta aqui, a pergunta, eu estou dando uma resposta a uma pergunta referente à Ponte, eu não me lembro de um momento em que o jogador fica em casa e fala, não vou mais não, ou paga ou eu tô fora. E eu tô procurando emprego também, quero que vocês saibam. Não me lembro. Para mim, desde quando acompanho, faz bastante tempo, eu não me lembro de um momento tão tenebroso na história da Macaca, fora das 4 linhas. E agora o Fala Galera do Guarani Futebol Clube. Dos 6 reforços que já foram oficialmente apresentados, zagueiro Maurício Antônio. Aliás, são 3. O Maurício Antônio, o Jonathan Costa e o Donatão. Volantes, Natan Melo e o William Farias, que veio lá do Novo Horizontino. E o atacante Guilherme Parede, que veio do Vila Nova. Qual ou quais chega ou chegam para ocupar a posição de titular, na sua opinião? Para mim, todos. Maurício Antônio tem condição de ser titular. Podemos deixar na tela. Podemos deixar o Fala Galera do Guarani na tela. Muito obrigado. Jonathan Costa chega para jogar. Rafael, mas não dá para jogar com 15. Mas todos dessa relação, Donato, Natan Melo, William Farias e o Parede, todos brigam diretamente com grandes chances para assumir a titularidade no Guarani. Batista. São 18h06 e eu quero falar agora da Aroma das Ervas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. E aí, CH 18h08, noticiário do Guarani, para você comentar aqui na Rádio Bandeirantes. A entrevista do Matheus Costa foi positiva. Eu acho... Ele fala muito fácil, né? Acho que aquelas curiosidades que nós tínhamos no tempo que era previsto para a entrevista foram respostas condizentes de um técnico equilibrado, que tem competência. Ele é o treinador da palavra fácil? Não diria, né? Bom, se for palavra fácil, é elogio, né?
Porque falar fácil não é para qualquer um, não é? Mas, o Batista, eu acho muito inteligente as colocações dele, não é? Às vezes ele dá uma contornadinha, mas ele é um cara que responde com bastante embasamento. A história do Diego Torres, por exemplo, pergunta do Breno, aliás, ótima pergunta, ele para mim respondeu. Ele deu uma contornada, aquela coisa toda, mas ele para mim respondeu uma coisa que eu queria ouvir. E é verdade. O camisa 10, o cara que é o, entre aspas, o dono do time, fica muito tempo sem pegar na bola, o que acontece? A imprensa mete o pau e a torcida vaia. Ah, tá vendo? Não participa do jogo. Mas aí depende de uma série de circunstâncias. Primeiro da velocidade do jogo, do próprio time dele. Da arrumação do próprio time dele. E também você tem que contar que o adversário não marque com tanta competência para ter espaço para poder jogar. Né? Se você coloca o meia, número 10, entre as linhas, entre os zagueiros e os jogadores de meio campo, ali não tem espaço para jogar. Então é natural e é verdade também. O Elvis cansou. Quando o time estava desarrumado lá atrás, o Elvis vinha buscar a bola do lado do volante também. Só que quando o Marcelo Fernandes chegou, a gente não viu mais isso. Porque se arrumou todo, né, para o meia aparecer ali. E ele tem que aparecer no momento certo. E ele está satisfeito com o elenco, e tem que estar mesmo, porque eu acho que o Guarani está contratando razoavelmente bem. Eu só não falo bem, porque precisa ver se dá encaixe. Tem vários jogadores interessantes. A chegada do Fernando Miguel, até que enfim, e tudo isso no campo teórico, vou repetir, traz uma liderança, uma segurança no gol bugrino. Faz tanto tempo, desde o Brígido, que eu me lembre, o Guarani não tem um goleiro que você possa... pode esquecer. Deixa ele jogar porque ele dá conta. Como o Diogo dá conta na Ponte. É um cara que não tem contestação. É um cara regular e líder. Como é o Diogo na Ponte, será o Fernando Miguel. Não é? E sobre futuro, dizem que o Luca está chegando. Agora eu tenho uma dúvida, o Breno tem falado isso constantemente, se ele é a cereja do bolo, não é? Eu acho que é um pouco demais para chamar o Luca de cereja do bolo, mas é um jogador muito interessante Madurinha. Que eu contrataria, por exemplo, não é? Cereja do bolo, bem madurinha, né, CH? No ponto, né? Madurinha. Então ele é um bom jogador, vou repetir, eu contrataria. Com certeza eu contrataria, mas para chamar de cereja do bolo, precisa ser um jogador de uma prateleira acima, Batista. E você, Tigrão, o que achou da entrevista do Matheus Costa? Você que participou da entrevista, né? Achei boa. Bate-papo legal sobre futebol. Ele às vezes estica um pouquinho na resposta. E isso é importante, porque ele desseca o assunto com propriedade e detalhadamente. Ele gosta das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Você lembra dessa daí, né, Batista? Molecada aí não lembra. Ótimo personagem de A Praça é Nossa. Personagem. Não era nem A Praça é Nossa, era a Praça da Alegria. Era o pai do Carlos Alberto. Pô, você vê como é que nós estamos velhos, hein, meu? O Carlos Alberto tem mais de 90. E eu me lembro do pai dele no banco da praça, Manuel da Nóbrega, o descobridor de Senhor Abravanel, ou simplesmente o genial Silvio Santos. Né? Então, esse personagem era da Praça da Alegria. E o Matheus é assim. Pois veio a Praça é Nossa, mas na TV Record, o programa original, com o também não menos genial Simplício, de Itu, que mudou o perfil da cidade de Itu, quando ele falava das coisas grandes que tinha em Itu, né? Itu, e falou tanto de Itu, que das coisas grandes, que lá foi construído um semáforo gigante, um orelhão gigante, na sorveteria tem sorvete de 1 metro, no palito, picolé de 1 metro, Itu. Então, essa era aquela época da Praça é Nossa. E tinha esse personagem que eu me lembrei dele agora para falar que o Matheus Costa gosta realmente de ir fundo. E isso, às vezes,
é muito bom, porque ele realmente fere o assunto com profundidade. E, por outro lado, impede, pelo tempo que é sempre exíguo, especialmente em televisão, mas no rádio também, da gente conseguir explorar mais a entrevista e colocar mais temas em debate. Mas eu achei uma ótima entrevista, excelente. Achei que ele deu a letra aí de que deve ir no 4-3-3 mesmo, porque ele tem material para isso. Excepcionalmente, vai pegar o Palmeiras aí. Pô, vou fazer 4 no meio, vou meter 3 volantes e o Diego Torre. E vou sacrificar um atacante. Eu acho que essas variações táticas hoje são uma grande realidade dentro do futebol. Você viu o Corinthians ontem jogando praticamente com 4 volantes, mas aí o Mateuzinho meteu uma bola para gol, o Bidu meteu outra, o Yuri Alberto meteu outra, né? Quer dizer, do Bidu pro Yuri, o Yuri pro Memphis Depay. Então, sem o meia especialista. O Corinthians não teve o meia. O Garro, que vem a entrar lá na frente, né? Ele tá fora de forma e tá com um problema crônico no joelho. Então, essas variações de às vezes fechar um pouco o meio, de às vezes ter o cuidado de ter uma formação que permita você ficar mais com a bola e, ao ficar mais com a bola, neutralizar mais as ações do adversário. Eu acho que o Matheus Costa, apesar de muito jovem, ele domina bem isso. Mas para mim ele deu 2 senhas, sem ter sido explícito. A primeira delas, vai predominantemente jogar no 4-3-3 e vai estrear contra o Primavera, que é uma estreia histórica, que é o primeiro jogo do Primavera na divisão de elite do futebol de São Paulo, na sua história de mais de 100 anos. Então, uma estreia histórica. Acho que ele, Matheus Costa, já começa com uma formação de 3 atacantes. Com o Maranhão numa beirada, Mirandinha na outra, Maranhão mais centralizado, Mirandinha numa beirada e o Paredes na outra. Eu acho que ele deu a senha. E a segunda dica que ele deu, sem novamente ser explícito, é de que o Fernando Miguel começa como titular, independente de estar tendo um tempo de treinamento menor do que a maioria dos jogadores que integram o elenco de profissionais do Guarani. Disse ele, Fernando vai se apresentar no dia 26, mas dá tempo, né? 3 ou 4 dias de treinamento, depois para tudo para o Réveillon, mas dia 2 de janeiro está de volta para estrear lá dia 10, tem mais uma semana cheia, eu acho que está de bom tamanho. Essa é uma outra dica que para mim ele deu, de que ele começa, independente do Dalberson estar com mais rodagem de treinamento, mas que ele deve começar com o Fernando Miguel. Falou na meta, né? Falou da experiência do jogador, do espírito de liderança, enfim, para mim ele deu a senha. E resumindo em síntese, para eu não dar aqui uma mateusada, já que eu estou dando uma tigrada, eu gostei da entrevista. São 18h17. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já tá pronto", a emoção toma conta. E aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim.
spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliari e Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delizioso assim, é Todeschini, sim, é Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o título do Corinthians sobre o Vasco pelo placar de 2-1. Ontem no estádio do Maracanã. O Timão jogou com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, depois Angileri, Ranieri, depois Carrilho, José Martínez e Maicon, depois André, Rodrigo Garro, Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto, depois de João Pedro, a equipe do Dorival Júnior. O Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, depois Matheus França, Robert Renan e Puma Rodrigues, depois David, Barros, depois Verrete, Felipe Coutinho, depois Tietê e Thiago Mendes, Andrés Gomes, Rayan e Nuno Moreira, depois CGB, a equipe do técnico Fernando Diniz. O Corinthians saiu na frente com o Yuri Alberto no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, Nuno Moreira empatou para o time Cruz Maltino. Mas no segundo tempo, Memphis Depay fez o gol do título do Corinthians para um público de mais de 67 mil torcedores. Deu Corinthians, 2 para o Timão, 1 para o Vasco. Corinthians campeão da Copa do Brasil. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Foi
bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia. Dá vontade de te agradar, te trazer alegria. Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada. Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada. Que cada dia do novo ano seja leve, que os encontros sejam verdadeiros e os sonhos possíveis. Um feliz recomeço, que a vida abrace você em 2026 com boas surpresas e muita paz no coração. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa. Quero ver você feliz. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h25, hoje até as 19h30, dá tempo de você participar do sorteio. Hoje tem presentes para você. E o presente de hoje é um panetone da Cacau Show. E para participar, 2 caminhos. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, pronto. Vai para o formulário, preencha o formulário. O mesmo formulário também está no site www.radiobandeirantescampinas.com.br. Lá tem uma aba promoções e clique lá, já vai aparecer o formulário. E atenção, o ganhador, são 2 ganhadores, tá? O ganhador terá que obrigatoriamente retirar amanhã, ou então na segunda, dia 29, que vai entrar aí um período, né, de recesso da recepção devido às festas do final de ano. Então, ou retira amanhã, das 9 até as 13, das 14h30 até as 17h30, ou então somente na segunda, na outra segunda, dia 29. Participe e boa sorte para você. 300 Barbershop Campinas. A personalização da sua barba, do seu cabelo para a sua melhor versão. O seu estilo em destaque. Qualidade e cuidados diferenciados. Conheça a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo, agora também no Shopping Iguatemi. Um espaço totalmente diferenciado para homens que gostam de se cuidar. O melhor tratamento para sua barba, o seu cabelo, serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. E você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá, confira e renove o seu visual. Siga no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br para saber muito mais. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Olha, uma informação importante sobre a programação. Agora há pouco falei, né, de recesso
por causa das festas de final do ano. E lembrei de dar um recado. Amanhã a programação é normal, aqui na Rádio Bandeirantes. Programa na hora do almoço, das 11h30 até o meio-dia, com a apresentação do CH. O Esporte em Debate, das 17h até as 19h30, amanhã com Edu Pinheiro, o incomparável, na apresentação. E, claro, toda a equipe participando. Depois, o programa só retornará na segunda-feira que vem. Aí, segunda e terça, programação normal. E aí, novamente, o recesso. E volta, portanto, no dia 5 de janeiro para a sequência já da temporada 2026. E o que é que estará no ar nesse período de recesso da Rádio Bandeirantes Campinas? A Rede Bandeirantes de Rádio. Então, a programação da Bandeirantes em rede nacional, essa não sai do ar nunca. Estará rolando na quarta, quinta e sexta da semana que vem. Aí na outra semana, segunda e terça, programação normal, a apresentação do Leandro Bolles, tá registrado. E aí depois programação em rede. E no dia 5, a partir do dia 5 de janeiro, aí programação local, normal e de ponta a ponta até o final do ano, tá bom? São 18h30, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos debater esse assunto da Ponte Preta, um assunto muito delicado. A Macaca segue enfrentando problemas extracampo, problemas financeiros, problemas esses que começaram ainda no primeiro semestre de 2025 e se arrasta até esse momento. Na sexta-feira, os jogadores da Ponte Preta emitiram uma nota oficial informando que estavam, falando aqui o português claro, cansados de esperar receberem os salários, que a reapresentação que anteriormente estava marcada para o dia 2 de dezembro mudou para o dia 8 por conta de um pedido dos atletas até para a diretoria, para a nova diretoria que assumiu no dia 30 de novembro, ter um tempo maior para conseguir regularizar a situação. E desde então, nenhum valor foi pago aos atletas e os atletas se mostram muito insatisfeitos com toda essa situação da Ponte Preta. Isso começou na sexta-feira à noite. Eu trouxe essa informação ainda dentro do Esporte em Debate, naquela oportunidade apresentado pelo Leandro Bolles, que os jogadores da Ponte Preta programaram uma greve caso os salários não fossem acertados. Trouxe também a informação que estava previsto um jogo-treino no sábado no CT do Jardim Olina. Seria o primeiro teste aí do técnico Marcelo Fernandes, já de olho em 2026. Esse amistoso iria acontecer contra a equipe do Rio Branco de Americana, mas no desenrolar da noite, ainda da sexta-feira, tudo mudou, o jogo-treino foi cancelado. E aí no sábado, os jogadores, todo o elenco da Ponte Preta ali, postaram em seus Instagrams uma declaração, acompanhados por feito, na verdade, por um escritório de advocacia. Quem nos acompanha no youtube.com vai poder acompanhar aí, primeiro o Elvis, depois Diogo Silva, jogadores importantes desse elenco da Ponte Preta, onde eles dizem, explanam a situação financeira e crítica que a Ponte Preta vem enfrentando há algum tempo. Eu vou ler parte desse comunicado, como eu disse, emitido por todos os jogadores da Ponte Preta, ainda no sábado de manhã, próximo ali do horário que seria realizado, o jogo-treino, mas que acabou sendo cancelado, e diz assim: nota oficial do elenco da Associação Atlética Ponte Preta. Quem está nos acompanhando no youtube.com também pode acompanhar. Nós, atletas da Associação Atlética Ponte Preta, remanescentes da temporada de 2025 e os recém-contratados para a temporada 2026, em conjunto comunicamos que,
Como é de conhecimento de imprensa e torcedores, a maioria dos atletas não recebeu as férias de 2025, 13º salário de 2025, além de diversos meses de salários e direitos de imagens em atraso, que em alguns casos chegam a 7 meses sem o devido pagamento. O parágrafo 5º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte permite ao atleta profissional de futebol paralisar as atividades profissionais, inclusive recusar-se a competir quando os salários estiverem em atrasos por 2 ou mais meses. E aí tem o trecho do parágrafo: é lícito ao atleta profissional recusar-se a competir por organização esportiva quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 ou mais meses. Assim, comunicamos à diretoria da Associação Atlética Ponte Preta que, a partir do dia 22 de dezembro de 2025, suspenderemos nossas atividades até que as verbas em atraso sejam regularizadas. Atenciosamente, elenco profissional de atletas da Associação Atlética Ponte Preta. Então, uma situação muito delicada, os jogadores externando isso em suas redes sociais e cumpriram com a palavra. Hoje, dia 22 de dezembro, segunda-feira, os jogadores não realizaram nenhum treino, nem no CT, nem também no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Marcelo Fernandes e o seu auxiliar, o Marcelo Copertino, estiveram presentes no estádio Moisés Lucarelli, fizeram até uma postagem ali no Instagram confirmando isso, e pessoas também confirmaram a presença dos dois no estádio Moisés Lucarelli. Mas é fato que existe um desgaste aí no relacionamento entre jogadores e diretoria. A informação que a gente tem é que os jogadores estão cansados porque são passados alguns prazos para eles e esses prazos não são cumpridos. Está chegando o final do ano, daqui a pouco o Campeonato Paulista já começa também. A Ponte Preta vai estrear no dia 11 de janeiro contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, um domingo, 4 horas da tarde. E como eu disse, os jogadores estão chegando aí no limite, estão ficando de saco cheio com toda essa situação. Hoje, por exemplo, um jogador que havia chegado recentemente, foi anunciado e apresentado, já pediu liberação. O Wallace Fortuna, zagueiro de 31 anos, a gente trouxe aqui até as primeiras falas dele como novo jogador da Ponte Preta, foi apresentado no CT do Jardim Olina, foi anunciado de forma oficial, e aí ele pediu liberação, pediu para a Ponte Preta conseguir essa rescisão de contrato com ele que assinaria com a Ponte Preta até o final de 2026, por conta dos salários atrasados, por conta de todo esse ambiente conturbado nos bastidores. E aí, com isso, mais jogadores também podem estar de saídas da macaca. O Edson, por exemplo, tem uma proposta do Cuiabá, pode reforçar o time que vai ser rival da Ponte Preta na Série B. O Bruno Lopes também, jogador muito importante na reta final da Série C. O jornalista Magno Fernandes colocou nas redes sociais que conversou com o jogador, ele confirmou que recebeu uma proposta do Paysandu, mas ele fala que o desejo dele é ficar na Ponte Preta, mas é claro, se os salários forem acertados. Caso isso não desenrole, continue essa situação, aí sim o Bruno Lopes vai ouvir outras propostas de outros clubes, mas a intenção do jogador é permanecer na Ponte Preta, mas tem esse adendo dos salários atrasados. Outro jogador que também vem sendo observado pelo mercado é o Luiz Felipe, jogador polivalente, também destaque, também decisivo na reta final da Série C. Recentemente foi procurado pelo Náutico, comandado pelo Hélio dos Anjos, time também que recebeu o Anderson e o Toró, sondou o Luiz Felipe, e esses jogadores, até conversando com pessoas próximas a esses atletas, o desejo deles é sim permanecer na Ponte Preta, mas isso depende do acerto salarial da diretoria com esse elenco. O Elvis, hoje ele até publicou uma foto no Instagram, nos stories, pedi para o Lucas tirar a tarde ali que está ali embaixo. O Elvis coloca a localização, treinando em uma academia. Pelo que eu pude ver, a academia fica no Paraná, então o jogador já nem está em Campinas. E ali bem embaixo, quase que nas letras miúdas, ele coloca alguns emojis de dinheiro, um dedo para baixo, sinalizando algo negativo, e escreve: "Na minha vez é tudo mais difícil". Então aí, desabafo dos jogadores, usando as redes sociais
como eu disse, emitiram uma nota oficial, e aí hoje o Elvis, que é visto como um dos líderes, um dos principais jogadores desse time da Ponte Preta, escancara ainda mais essa situação conturbada da Ponte Preta. Repetindo mais uma vez, a Macaca que estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, e a expectativa para os próximos dias, se continuar assim, é que mais jogadores também deixem a Ponte Preta. Batista. 18h39, quero ouvir os comentaristas, mas antes, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está te esperando para a sua confraternização de final de ano. Faça a sua reserva, reúna aí os amigos, a família, a turma do futebol, da formatura de escola, universitários, e bora confraternizar de terça a sábado a partir das 18 horas. E tem promoção para você aproveitar. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Fale com João Dias. O WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Confirme a sua reserva. Não deixe para a última hora. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, em Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Vamos lá, CH, sua opinião, 18h41. Arriscando aí, CH, o que é que vai acontecer na sequência dos fatos? Tem aquilo que eu espero que aconteça, é a realidade. Uma realidade muito complicada. Era para apresentar no dia 1º de dezembro, por causa dos salários prometidos e não depositados, passou para o dia 8. Não aconteceu no dia 8, passou para o 12. Do 12 para o 15, do 15 para o 18, 18 para o dia 20. E 22, efetivamente, as coisas não aconteceram, 22 que é hoje. Nós estamos aqui falando sobre salários atrasados na Ponte desde agosto. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, fora o que tinha de atraso para trás. Só promessa, só conversa, e isso não alimenta os jogadores. Não dá para, com conversa, colocar comida na mesa desses atletas. Como é que esse povo vai passar o Natal, por exemplo? Com que condição financeira? Foi legal pra caramba, todo mundo comemorou, brasileiro da Série C, mas para chegar nessa situação atual de o elenco não estar se preparando para o Paulista porque não pagou salário ou que as promessas não foram cumpridas, era melhor ter ficado na Série C. Subiu a esse custo do sacrifício desses jogadores. Agora, é muita inocência das pessoas que comandam a Ponte achar que o Marcelo Fernandes e os líderes vão segurar o rojão também no Campeonato Paulista. Esqueçam. Cuidado até, eu não vou dar conselho aqui, mas até a comissão técnica corre risco de não continuar. Ninguém me disse nada, é uma questão de raciocínio, não é? Como é que o treinador, que chamou para ele a responsabilidade no Brasileiro, passou a mensagem para os atletas? Os atletas compraram a mensagem e foram campeões. Você acha que esse discurso pode ser repetido? O Marcelo nem vai fazer isso, porque a credibilidade dele que está em jogo. A situação é séria, meus amigos.
E quem me acompanha todos os dias, eu tenho falado, as minhas fontes não são oficiais, de jogadores que estão desesperados, precisando de receber salário, não é? E eu não sei como é que a Ponte vai fazer. Para encerrar, eu esperava, depois da aclamação do Dr. Torrano, a quem eu respeito muito, não como dirigente, porque eu não conheço ainda como dirigente, mas como magistrado, eu quero dizer que a primeira entrevista dele foi decepcionante. Dizer de mini meta, assim, com um tom até, eu nem entendi muito bem o que ele quis dizer. Ó, calma, tranquilo, que tá tudo sob controle. Como é que tá tudo sob controle? A Ponte, se dentro do campo as coisas foram bem, fora é um desastre. Se eu sou comandante da Ponte, eu venho a público... O comandante da Ponte tem que falar com a sua torcida. Nós temos aqui uma pequena parte do filtro do que acontece do sentimento da torcida da Ponte. A torcida da Ponte está envergonhada, decepcionada com todas as promessas que foram feitas. Então, se eu fosse o presidente, e eu sei que a Ponte está em dificuldade, ninguém está dizendo ao contrário aqui, e ninguém está dizendo que não paga porque não quer, não paga porque não pode. Mas prometeu lá atrás. Aliás, foram 6 ou 7 promessas, não é? Diga-se, vem a público e explica qual é a situação e qual é o plano. A torcida não aguenta mais isso. Desse jeito, Batista, desse jeito, a Ponte é a mais forte candidata no Campeonato Paulista para voltar para a Série A2 do campeonato. 18h45 para você, Tigrão, também. O seu comentário, aliás, uma pergunta, né? A Ponte tem aí a sua história. Claro que a história não paga dívida. Mas tem a Federação Paulista de Futebol, que é exatamente a guardiã das equipes do estado de São Paulo. Não há uma possibilidade, hoje até nós conversamos com o Marco Chedi a respeito do Red Bull Bragantino na tela da Band no programa Os Donos da Bola. E eu até pedi para ele fazer um comentário sobre a situação da Ponte. Ele não quis comentar e acho que agiu corretamente, porque o negócio dele é o Red Bull Bragantino. E a liga, que ele falou também, de futebol amador de Campinas, que está indo muito bem. Mas ele disse, vai dar tudo certo. O Marco Eberlin vai resolver aí a situação e vai dar tudo certo. Será que isso é um indicativo de que nessa situação em que a Ponte se meteu, o caminho é procurar o Reinaldo Carneiro Bastos, que deve estar em recesso neste momento, mas a gente sabe que continua online, né? Recesso, tudo bem, mas em época de internet, de smartphone, ninguém fica 100% em recesso. Procurar o presidente e buscar aí um apoio para salvar o time da Ponte dessa situação em Tigrão. Eu espero que esse caminho possa ser percorrido. Agora, o que não pode acontecer é esse silêncio que deixa aflita a torcida da Ponte. A gente respondeu aí no Fala Galera, é a maior crise administrativa da história da Ponte? Sim. Agora, se não tem nada para dizer, também vir a público para praticar o enrolation, também não adianta. Também não sou a favor. Agora, tem que ter um plano. Tem que ter uma estratégia. Porque o jogador está em casa. O jogador não está treinando. Os novos que chegaram estão indo embora. Os remanescentes também estão indo embora. E a Ponte corre o risco de não ter time para botar em campo no dia 11. Dia 10, dia 11. Acho que é dia 10 a Ponte. Dia 11. No domingo. Isso, dia 11, 4 horas da tarde. Isso. Corinthians. 16 horas lá na Neoquímica. Então, alguém tem que vir falar. Porque é uma situação caótica. Um time, um clube com a história, com a tradição, com a torcida que tem, com os resultados auferidos, com tudo aquilo que já construiu,
com tudo que revelou de jogadores, o clube mais antigo do Brasil em atividade ininterrupta, quase 126 anos, não pode correr o risco de dar WO no Campeonato Paulista. Não pode. Ah, não, mas isso não vai acontecer. Olha, depois que os jogadores vêm a público, procuram um escritório de advocacia especializado em direito desportivo, emitem um manifesto, eles estão dando uma satisfação para o torcedor, e indiretamente, que o manifesto é direcionado à diretoria executiva da Ponte. Mas eles tomaram um posicionamento, não dá mais. Ah, mas é o pior dos cenários. Foi o discurso do Marcelo Fernandes na Série C. Ó, não saiu, e se a gente parar de jogar vai ficar pior. O que tá ruim vai ficar pior. Vamos fazer a nossa parte. Só que esse discurso, ele tem prazo de validade. Se o Marcelo Fernandes fechar o vestiário e falar isso de novo, ó, tá ruim, mas se a gente não jogar é pior, vamos fazer a nossa parte. Esse lá atrás funcionou. Agora os caras saem com ele nas costas. Eu tenho medo até do que pode acontecer. Tanto é que os jogadores não quiseram nem ouvir. Mas... Ó, ou acerta, ou a gente não volta. Então tem que vir alguém dizer, ó, seguinte, os jogadores têm razão, houve um monte de promessa não cumprida, várias datas fixadas e que acabaram não honrando aquilo que era o prometido, mas agora o plano é esse aqui, ó, vai ter um adiantamento de cota, vai haver um desbloqueio de conta, vai haver um empréstimo, vai haver um aporte, que se não tiver nada para falar, vou fazer uma continha rápida aqui. Eu nem vou dizer que hoje é dia 22, que o dia 22 já acabou para o trabalho como dia útil. Então é 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 10 dias, mas com 2 feriados aí. E depois mais 10 dias, mais 11 dias. São 21 dias com Natal e véspera de Natal, com véspera de Ano Novo e Ano Novo. Você tira 4, são 17 dias. O time não treinou. O time está obeso. O time está desconectado. E esse treinador, ele vai ficar fazendo o que aí? Jogando palitinho? Os 2 Marcelos? O Fernandes e o Copertino? Vamos jogar palito. 3, 2, 1 na minha e 2 na sua. 3. 0 na minha, 0 na sua. 0 o dia inteiro. Cansa jogar palitinho. Estão aí para trabalhar. Eles têm que mostrar serviço. Tem gente interessada no trabalho deles. Então tem que aparecer alguém e dizer qual é o caminho. E se não tiver caminho, é muito duro, é muito grave, é muito triste isso que eu vou dizer agora. Mas se ninguém tiver a solução e não estiver visualizando uma perspectiva, tem que deixar o cargo. É aquele negócio da moita. Vai ficar assim até quando? Não é a primeira vez que acontece isso na Ponte. Ó, não deu certo, deu errado, não estamos conseguindo resolver. Se tiver alguém com uma ideia melhor, com um investidor, com um relacionamento no mercado financeiro, com instituições financeiras que queiram investir, que venha aqui e assuma. Porque ficar quieto, desaparecido, não é a postura das pessoas que estão no comando da Ponte, que a gente tanto admira. Teve uma eleição agora. Ora, para você continuar um trabalho, você tem que ter um planejamento. Tem que saber de onde é que virão os recursos. Como é que serão dadas soluções aos problemas que aí estão. Do contrário, o melhor caminho é muito pesado isso que eu vou dizer. E eu faço isso com imenso pesar. Mas ou vem a público e diz qual é o caminho e como que vai ser resolvido, ou talvez, por amor ao clube, por respeito à coletividade e à instituição,
talvez uma renúncia coletiva seja o melhor caminho. 18h53, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garante o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h55, o Gleger Zorzin, que está de férias, mandou aqui uma mensagem. Carlos Batista, estamos no rancho em Paranaíba, ouvindo a Bandeirantes. Manda um abraço pro Serjão Poletti, o filho do Mano e presidente da APEPAR, Associação da Pesca, Audiência Sem Fronteiras. Avisa o Tigrão que tomamos uma Jamel em homenagem a ele. Tem certeza, ô Gleger? E tomou uma Jamel. Jamel é a famosa arrebenta-peito, né? Aquilo queima de uma tal maneira que quando bate lá embaixo parece dragão. Vem o fogo pela boca. Os caras tomando Jamel. Parece que engoliu. Não, é boa, é boa. O Gleger, inclusive, me presenteou com uma mais premium. Uma Jamel premium. Tá guardada, eu não consumo. Tá resolvido, premium tá resolvido. Eu não consumo. Não, mas é uma versão premium. Eu até por ser muito fraco para beber, eu não consumo, muito raramente, eu consumo alguma bebida destilada porque ela tem um teor alcoólico maior, né? Agora, o Gleger é jovem, muito mais jovem, foi atleta até outro dia mesmo, e tá lá no rancho, beira de rio, descontraído, chinelão, fumando um paieiro. Aí até que o ambiente, né, aguenta o pau. Mas tá avisado, recebi o aviso aqui, Gleger, e aquela tá guardadona aqui, bonita, já no inverno, que você me presenteou aí antes do inverno, foi no começo do ano. No inverno, naqueles dias mais frios, eu me atrevi a fazer um shotzinho aqui, mas é aquela história, né? Tem que ficar esperto, porque realmente é uma bebida que tem que se consumir muito moderadamente, em momentos muito especiais. Mas eu agradeço aí, o Gleger me presenteou, sim. Inclusive, até em nome do fabricante. Então, uma boa estada para vocês aí. Boas férias. Faça uma bela higiene mental. Se recupere, porque quando você voltar, quem sai é o Tigrão. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas o que eu queria dizer é que eu também sou filho de Deus. 18h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem, no segundo e decisivo jogo da competição do Maracanã, o Corinthians venceu o Vasco pelo placar de 2-1 e conquistou o tetra da competição. Portanto, o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, 2-1 para cima do Vasco. O primeiro jogo, empate pelo placar de 0-0. Destacando agora a competição que é destaque na tela da Band, a Copa Africana de Nações. A competição começou neste fim de semana com a vitória do anfitrião Marrocos sobre a seleção de Comores pelo placar de 2-0. A competição, portanto, começou neste domingo e vai prosseguir ao longo das próximas semanas, com destaque, como eu disse, na tela da Band, jogos que serão transmitidos com exclusividade na Copa Africana de Seleções. Portanto, competição que teve início ontem com a vitória da seleção de Marrocos. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. Que o novo ano traga saúde, paz e muitas conquistas. Que cada dia seja uma nova oportunidade de recomeçar. Torça pelas suas vitórias, seja grato pelas suas bênçãos e abençoe o caminho do outro. O que vai, volta. E mais cedo ou mais tarde as pessoas por quem você torce também torcerão por você. Feliz Ano Novo! Que 2026
Venha com esperança renovada, sonhos possíveis e motivos sinceros para sorrir. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Leva O meu som contigo leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h04 em Campinas. Esporte em Debate até as 19h30. Já pensou em ficar conectado dentro e fora de casa por um custo-benefício incrível? A Desktop Internet, que está sempre ao seu lado, tem agora o plano de celular. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Mais do que internet móvel, o plano de celular da Desktop tem ligações, o WhatsApp e o Waze para usar à vontade. E olha só que interessante. No app da Desktop você acompanha o consumo da sua franquia em tempo real. Então, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. É você no controle para a sua conexão ir mais longe, entendeu? Agora o mais legal, ganhe bônus fazendo a portabilidade do seu número. Tá esperando o quê? Assine já, ligue 0800 100 0102 para assinar ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. 19:06, mais jogadores deixando a Ponte Preta. Pedro Piscinato tem a informação. Batistão, o Kevin, lateral esquerdo, é mais um jogador que conversou com a diretoria executiva e solicitou o desligamento do elenco profissional de jogadores da Ponte Preta. O Kevin tinha contrato até março de 2026, estava nos planos da diretoria, inclusive até ele chegar a pedir o desligamento, era o único lateral esquerdo de ofício à disposição do técnico Marcelo Fernandes. A gente tratava que é uma posição carente no elenco da Ponte Preta e agora o Kevin, mais um jogador a solicitar o desligamento e não faz mais parte do grupo de jogadores da Ponte Preta. Batista? É o fim do mundo, né? É uma por minuto. Não tem jeito. É muito preocupante. A gente tava falando do Brian aí que tá vindo lá do Paysandu. Pode quebrar o galho do lado esquerdo, mas não tem time para pôr em campo, né? Então, é aflitivo demais. E a gente pertence à crônica esportiva de Campinas. Então, sabe, eu não quero ficar aqui apontando um dedo para ninguém, porque se não está pagando, não é porque os responsáveis por isso não querem pagar. É porque não tem o recurso. Agora, tem que se sair desse quadrado. A Ponte está num emaranhado e as perspectivas são as mais sombrias. É aflitiva a situação. O torcedor da Ponte não aguenta. E eu acabei de receber uma informação aqui de que o acordo com a comissão técnica, eu estou dizendo que recebi uma informação e vou dizer que ela é extraoficial. Eu não tenho oficialmente. Mas acabou de chegar aqui para mim que realmente aconteceu o acordo de permanência, mas o contrato não foi assinado ainda com o Marcelo Fernandes. Não houve a formalização da renovação, nem com o Marcelo e nem com ninguém da comissão técnica. O preparador físico já tinha ido embora. E, aliás, fez um belíssimo trabalho, um dos grandes méritos desse time da Ponte, na vitoriosíssima campanha da Série C,
foi o preparo físico, mesmo um time com uma média de faixa etária bem alta. É um trabalho belíssimo, ele já não estava, não ficou. Agora, como é que fica o técnico e o seu auxiliar e outros componentes da comissão técnica? A informação que eu acabei de receber é que não tem ainda. E também contrato assinado nessa situação, ele vale muito pouco. Se não tem assinatura, a fragilidade é maior ainda. A vulnerabilidade. Agora, mesmo assinado é pior ainda. Não é segurança de nada, porque existem brechas jurídicas para que este contrato, se assinado, possa vir rescindido a qualquer tempo, sem nenhum ônus pela parte que demonstrar que existem pendências em aberto e que são tuteladas pela Lei Geral do Esporte. Então, eu volto a dizer, eu não quero ficar batendo na mesma tecla, eu não quero aqui ser estilingue de oportunismo, jamais. Eu queria estar aqui parabenizando pelas contratações, eu queria aqui estar recebendo informações de que o time está treinando muito bem, de que o Marcelo já delineou os 11 titulares, que já tem pelo menos mais 11 nas mesmas condições para qualquer eventualidade. Não é isso que eu gostaria de estar falando. É o momento em que eu me confesso aqui muito triste, frustrado e triste, e extremamente preocupado com as coisas da Ponte, com o esporte da nossa cidade. E a Ponte é uma instituição que representa a nossa cidade mundialmente. Então, o compromisso com a instituição é muito forte. A história é muito grande. E essa exposição na mídia de fatos negativos é muito triste. E eu gostaria de não estar nesse momento, próximo aqui a 3 dias do Natal, fazendo um comentário tão áspero, tão ácido e amargo ao mesmo tempo. Mas eu não vejo outra alternativa. Alguém tem que vir a público, com o peito aberto, e dizer, olha, vamos resolver assim, assado ou ensopado, ou não vamos resolver. Mas a torcida não pode ficar nessa angústia. Olha aí, a gente brincou aqui, o Gleger tá lá, falou mais aqui, tocou mais um comercial, mais uma notícia ruim. Mais 2. Né? Tá indo embora o Kelvin, já foi. E essa possibilidade de que a comissão técnica também vai chegar uma hora, ela vai dizer, ó, pera um pouquinho. O que eu estou fazendo aqui? Eu já enjoei de jogar palito. Não tem o que fazer. E vocês me trouxeram aqui para fazer omelete, mas não tem ovos. Os ovos foram embora. Então eu perdi a função também. E é muito curto o tempo, né? Muito curto. Então é realmente aflitivo, é angustiante, é extremamente preocupante esse momento. E a gente está aqui à disposição para ouvir, de alguma maneira, dentro do que nos é possível contribuir. Nós gostaríamos muito de contribuir, de pedir a compreensão da torcida da Ponte, mas alguém, em nome da Ponte, oficialmente, tem que vir a público para falar. Esse silêncio, ele é desesperador. Ele acaba gerando uma intranquilidade ainda maior do que aquela que naturalmente já estava sendo gerada. Dá a impressão que as pessoas não querem falar, que elas não têm o que falar. Elas não têm nada para dizer. E esse é o pior de todos os cenários. Pior de todos. E os jogadores estão em casa. E sabe-se lá como. Como é que está agora para fazer matrícula do filho a semana que vem? Como é que está o condomínio? Como é que está o cartão de crédito? O aluguel? O combustível para o carro? O presente que ia comprar para um pai, para uma mãe, para um filho? Para uma esposa? Uma lembrança? Por mais humilde que seja, no momento em que as pessoas ficam mais sensíveis, mais emotivas, se congratulam, se reúnem, como é que faz? Saco vazio não para em pé. E volto a dizer, ninguém está fazendo isso por crueldade, de forma intencional. Fato está ocorrendo, existe o recurso. Mas nós precisamos passar, através da alta direção da Ponte,
uma posição para o torcedor pontepretano, que é, afinal de contas, e na ponta da linha, é o maior patrimônio que o clube tem e sempre será assim. Pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Pauta 1. Corinthians conquista 2 títulos em ano com investimento zero em reforços e crise política. Triunfo sobre o Vasco fez o Timão faturar 77 milhões em premiação paga pela CBF e garantiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. Pauta 2. Memphis Depay desaba ou desabafa e faz forte crítica após título da Copa do Brasil. Depois da vitória por 2-1 sobre o Vasco no Maracanã, o holandês criticou diretores e fez cobranças para a melhoria do clube internamente. Abre aspas. Quem quer pontinhos? O Corinthians saia deste clube, saia da diretoria. Este clube precisa de estrutura e eu venho para trazer estrutura, mas eu preciso de mais ajuda. Fecha aspas. Declarou o atacante em entrevista à Rádio Bandeirantes. Pauta 3. A Polícia Civil abriu uma investigação sobre possível desvio de dinheiro na venda de jogadores por parte do São Paulo. Além de dirigentes do clube, empresários de jogadores também estão sendo investigados. O caso corre em segredo de justiça. Portanto, não há ainda a identificação dos envolvidos. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa situação do São Paulo, né? É camarote, é ex-esposa de presidente envolvido em situações ilícitas. Agora o Ministério Público colocando em xeque a lisura das negociações do São Paulo. Onde que isso vai parar? E tem que apurar mesmo. E tem que responsabilizar caso seja os envolvidos. Não pode um time do tamanho do São Paulo Futebol Clube ficar numa situação dessa. Todo dia tem um problema. Não chega o Corinthians, o São Paulo também. É uma bomba por dia, se não for 2 por dia. Como é que administra um clube desse? Vou repetir, a chegada, eu já falei isso dezenas de vezes aqui, com a chegada do fair play financeiro, se os clubes não entenderem que eles têm que enxugar a máquina, realizar um time para a próxima temporada mais humilde, mais barato, para poder primeiro pagar a dívida, depois ter o resultado dentro do campo, já, tomara que não seja, já, clube grandão do futebol brasileiro vai fechar as portas. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Esse desabafo do Memphis Depay, depois da imensa conquista do Corinthians, surpreendente, o Corinthians salvou a temporada e salvou o futebol paulista, hein? Dos 4 grandes, ninguém ganhou coisíssima nenhuma. Palmeiras, Santos e São Paulo saem da temporada sem nenhum título. E o Corinthians ganhou 2 importantes títulos, importantíssimos. Especialmente esse de ontem da Copa do Brasil, que remete o clube para a fase de grupos da Libertadores. Um clube que esteve aí até as 3 últimas rodadas ameaçado de rebaixamento no campeonato da regularidade. Mas no campeonato do mata-mata, tudo pode acontecer. E o Corinthians se fechou, soube jogar o jogo, soube jogar com o regulamento embaixo dos braços. E olha o que fez o Corinthians. Deem uma olhada. O Corinthians tirou o Palmeiras, vice-campeão brasileiro. Tirou o Fluminense, tirou o Vasco ontem na final e tirou o Cruzeiro, o 3º colocado do Campeonato Brasileiro também, integrante da Libertadores. Então, um campeonato curto, acho que o Corinthians fez 9 ou 10 jogos no total, levanta aí mais de 70 milhões,
vai para a Libertadores e surpreende. E aí o holandês fez um desabafo. Quem tiver aqui para prejudicar, ele usou um outro termo. Aliás, nem português ele está falando direito, mas palavrão ele já aprendeu. Pô, abandona o barco. Essa verdade é universal, em todas as esferas e em todas as dimensões e tamanhos de clubes. Se não está dando, abandona, deixa, sai, vai cuidar de outra coisa. Deixa para outro cuidar. É uma verdade que eu acabei de dizer agora aqui, referente ao nosso problema aqui local, com a ponte. Tem crime nenhum nisso, se não está dando, abra o espaço. Quem sabe surge uma nova luz, uma nova ideia, uma nova cabeça. Porque união não vai acontecer, foi isso que disse o Memphis. Eu tenho estrutura. Não, calma, Memphis, calma. Para você contribuir bastante com o Corinthians, você teria que diminuir ou dividir o seu salário por 5. Mas parabéns para você. Ontem você pegou na bola para valer uma vez e fez o gol da vitória. Tá certo. Isso é carisma. Isso é jogador com espírito de decisão. E você, Bebê, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi o Corinthians, falar do Corinthians, né, que ganhou 2 títulos no ano, o Campeonato Paulista e agora a Copa do Brasil, e veja só, né, não há receita pra gente explicar o que acontece no Corinthians, porque o Corinthians faz tudo errado e acabou sendo o melhor time paulista em 2025, principalmente na questão de gestão, de saída de presidente, de aumento de dívida, tudo errado, inclusive na contratação do Memphis Depay no contrato milionário que fizeram com ele. E o Corinthians está tendo esses frutos. Lá na frente pode dar um problema gigantesco, a gente sabe disso. Mas o Corinthians, jogando dentro de campo, conseguiu salvar o ano com essa Copa do Brasil. O Campeonato Paulista para o Corinthians é muito pequeno. Mas a Copa do Brasil, que deu mais de 70 milhões na final para o vencedor, não vai resolver os problemas do Corinthians. Só que o Corinthians tem que voltar a ser bem administrado como foi lá muito antigamente, né? Década de 70, década de 80, porque depois de lá para cá, o buraco só aumenta. E infelizmente no futuro pode ter um problema ainda maior em relação à parte financeira e à contratação de jogadores, Batista. Intervalo, depois do intervalo, o nome dos ganhadores dos presentes de hoje. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. É bom acordar com você quando amanhece o dia. Dá vontade de te agradar, te trazer alegria. Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada. Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada. Novo ano, novas chances. A mesma vontade de ser feliz. Feliz ano novo. Que não falte fé para acreditar, coragem para tentar e amor para compartilhar. Você não pode mudar tudo, mas sempre pode mudar alguma coisa para melhor. A melhor forma de superar pensamentos negativos e emoções destrutivas é desenvolver emoções opostas, positivas, mais fortes e poderosas. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Com você, primavera, verão, no outono ou no inverno. Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:26, 2 ganhadores, cada um irá levar um panetone da Cacau Show. Atenção para os ganhadores: o Wellington Milagres, 19, o código de área e o número 99159 e os 4 números finais. E Éder César Ale, 19, o código de área e o número 99200 e os 4 números finais. Repito os ganhadores: o Wellington Milagres e Éder César Ali. Os ganhadores terão até amanhã para fazer a retirada, ou então no dia 29. Amanhã das 9 até a 1 e das 14h30 às 17h30, ou então nos mesmos horários no dia 29. Parabéns aos ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, respondendo na lata de hoje: qual ou com qual treinador Dorival Júnior se igualou como o maior vencedor da história da Copa do Brasil? E com quantos títulos?
Começo com você, Tigrão. O Dorival Júnior se alcançou o maior vencedor, se equiparou a ele com 4 títulos. E quem é ele da Copa do Brasil? Luiz Felipe Scolari, o Felipão. E você, CH, sua resposta? Felipão com 4 títulos. E você, Bebê, a sua resposta? Pra mim também, Felipão, 4 títulos. Já a resposta, quem é o nome da conquista do Corinthians na Copa do Brasil, hein, Bebê? Pra mim, Memphis Depay, Batista. E pra você, Tigrão? Dorival Júnior. E você, CH? Yuri Alberto. Resposta, Felipão. Copa do Brasil ganhou com Criciúma, Grêmio e Palmeiras. Portanto, resposta correta. Parabéns a todos. Abraço, CH, e até amanhã. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Abraço, até amanhã. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno. Um abraço, até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos, até amanhã. Pedro Piscinato, um abraço, até amanhã. Valeu, Batistão. Até amanhã. Venha Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora.